Bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso material é um pouco diferente. Um pouco, né? Sim. Não é um estudo longo, um livro, mas um texto curto e muito, muito denso sobre um caso criminal que nunca foi solucionado. E o foco é um único detalhe: uma gravação de áudio. Só isso. Uma gravação. Exato. A fonte descreve como essa gravação, que oficialmente não serviu para nada na investigação, acabou ganhando vida própria. Virou quase uma lenda entre quem a ouviu. Sabe? Então a nossa missão aqui é entender isso. Por que um simples arquivo de áudio mexeu tanto com as pessoas? O que essa história revela sobre a gente? Sobre como a nossa mente lida com o desconhecido, com o mistério que nunca teve fim? É uma ótima pergunta, porque o interessante aqui não é o crime em si. Não, a gente nem sabe os detalhes. Pois é, a fonte não nos dá detalhes sobre ele. O protagonista da nossa história é o artefato que esse crime deixou para trás. A gente vai analisar como um dado bruto, um som ambiente, se transforma num objeto de fascínio e, ao mesmo tempo, de um profundo desconforto. Certo. Como ele deixa de ser uma evidência e se torna um registro que fala muito mais sobre as nossas próprias reações ao inexplicado do que sobre o evento que o criou. É uma análise, assim, sobre o eco de um mistério. Certo. Vamos começar por como esse eco surgiu. A fonte deixa bem claro que o áudio não se espalhou por vias oficiais. Não, de jeito nenhum. Não estava num relatório, não foi para a imprensa, ele circulou internamente. Quase como um segredo, sabe? Uma curiosidade mórbida compartilhada entre os investigadores e analistas do caso. Quase um folclore. Isso. E o texto descreve que a experiência de ouvir era estranhamente inconsistente. Cada pessoa que ouvia, ou cada vez que a mesma pessoa ouvia, parecia revelar algo novo. Um ruído sutil no fundo que não estava lá antes, uma pequena mudança na respiração, nada era concreto. E essa inconsistência é o motor de tudo. Porque o que isso nos diz é que as pessoas não estavam objetivamente ouvindo a mesma coisa. Ou melhor, não estavam percebendo a mesma coisa. O cérebro de cada um estava interpretando aquele som de uma forma única. E essa interpretação leva ao detalhe mais intrigante que a fonte menciona, a afirmação de que havia um segundo som de fundo. Essa parte é fascinante. Muito. Algo descrito como muito baixo, quase imperceptível, que não parecia pertencer ao ambiente. Mas o texto faz questão de frisar. Nada era conclusivo. Não dava para isolar esse som, não dava para provar que ele estava lá. Era mais uma sensação do que um fato. Isso nos leva diretamente para a natureza da ambiguidade e como o cérebro humano lida com ela. Existe um fenômeno, a pareidolia, que é a tendência de vermos padrões em coisas aleatórias. Tipo ver um rosto numa mancha na parede. Ele não desiste. Pelo contrário, ele trabalha ativamente para preencher as lacunas, para encontrar um padrão, para dar sentido ao caos. Faz sentido. A fonte que a gente tem toca nesse ponto de forma brilhante quando diz: talvez a mente humana complete lacunas quando exposta ao silêncio. É a mesma lógica de olhar para as nuvens e ver formas de animais, então. O padrão não está na nuvem, está na nossa cabeça. É uma ótima analogia. E o que é mais perigoso aqui é que, diferente de uma nuvem, esse áudio carrega um peso emocional imenso, né? Com certeza. A falta de informação clara força o ouvinte a projetar seus próprios medos, suas suspeitas no som. Aquele segundo som pode ter sido um artefato real da gravação, um ruído elétrico, ou pode ter sido uma criação coletiva da mente daquelas pessoas que estavam desesperadas por uma pista. O som vira uma tela em branco para a ansiedade do caso. E essa ansiedade não ficou só no campo da interpretação, né? As reações que o texto descreve se tornaram físicas, sensoriais. Sim, isso é impressionante. A fonte nos dá exemplos muito específicos. Um deles é sobre um analista que decidiu ouvir a gravação com fones de ouvido de alta qualidade numa sala isolada para tentar captar cada detalhe. O resultado? Ele não conseguiu. Não conseguiu, teve que parar no meio. Relatou ter sentido uma pressão estranha, uma dificuldade de concentração que ele não conseguia explicar. Quer dizer, o som era tão perturbador que o corpo dele reagiu antes mesmo que a mente pudesse entender o porquê. É quase um roteiro de filme de terror. É uma reação poderosíssima. O que ele descreveu pode ser o que a gente chama de manifestação somática.
Ou seja, o estresse e a ansiedade do caso se tornaram tão intensos que o corpo começou a reagir fisicamente. Uhum. A mente não sabia o que fazer com aquela informação ambígua e perturbadora, então o corpo deu um sinal de alerta, um pare. Isso mostra o quão primal é a nossa audição. Sons podem nos alertar para perigos de uma forma muito mais direta, mais visceral do que a visão. Um som estranho no escuro dispara uma reação de luta ou fuga na hora. E tem outro caso ainda mais bizarro. Outro envolvido na investigação afirmou que sentia que a gravação mudava dependendo da hora do dia. Essa parte é incrível. A fonte esclarece que não era o conteúdo objetivo, os dados do arquivo não se alteravam, mas a percepção dele sobre o que estava ali, sim. O que ele ouvia à noite parecia diferente, talvez mais ameaçador, do que ele ouvia pela manhã. Como isso é possível? Aí é que está o ponto central. O arquivo não muda, mas nós mudamos. O contexto em que a gente ouve é fundamental. Pensa em quem eram esses ouvintes. Profissionais imersos num crime violento e, principalmente, não resolvido. Certo. Com uma pressão enorme. Exato. A fonte menciona o peso de um crime mal resolvido. Essa carga emocional e cognitiva é imensa. Eles não eram ouvintes passivos, eram participantes ativos, carregando o fardo do fracasso. Essa carga prepara a mente para encontrar o incomum, para ser hipersensível. Ok. A nossa percepção é influenciada pelo nosso estado mental. Cansaço, níveis de alerta, a luz do ambiente. Tudo isso altera como a gente interpreta estímulos. À noite, nosso cérebro está naturalmente mais alerta a ameaças. É um resquício evolutivo. Então, o mesmo som ambíguo filtrado por um cérebro cansado e em estado de alerta pode, de fato, parecer outra coisa. Isso tudo é reação humana, a lenda que se criou em volta do áudio. Mas e do ponto de vista oficial, da investigação? Chegaram a alguma conclusão? Bom, a resposta oficial é a mais burocrática e anticlimática possível. Exatamente. O texto é enfático ao dizer que o áudio foi classificado e arquivado como um material não conclusivo. Um beco sem saída. Isso. Não ajudou a identificar suspeitos, não esclareceu nada, não acrescentou nenhuma prova, era, para a máquina da investigação, uma peça inútil. Mas tem um detalhe que a fonte destaca que me chamou a atenção. O áudio não foi apagado, foi arquivado. Foi arquivado. Por que não simplesmente deletar algo que foi considerado inútil? Essa decisão, que parece puramente administrativa, é muito simbólica. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos um choque interessante entre a lógica da instituição e o instinto humano, né? Sim. A instituição, a burocracia, arquiva o que é inconclusivo para manter o registro e seguir em frente. Mas para as pessoas envolvidas, a falta de conclusão é exatamente o que alimenta o mistério. É o que o torna poderoso. O ato de arquivar, em vez de deletar, confere à gravação uma espécie de imortalidade. É como se estivessem admitindo, sem dizer com todas as letras, que havia algo ali que eles não entendiam. E o que não se entende, por via das dúvidas, não se destrói. Isso. É uma admissão silenciosa, talvez até inconsciente, de que havia algo ali que não podia ser explicado e por isso não podia ser descartado. É como guardar um objeto estranho que você acha no jardim. Pode não ter o valor, pode não ter função, mas a sua própria existência inexplicada lhe dá um status especial. Entendi. Uma evidência em potencial e se transformou oficialmente numa peça de folclore daquele departamento. Uma história de fantasma contada ao redor da fogueira digital de uma pasta de arquivos no servidor. E essa história de fantasma sobreviveu ao próprio caso. O texto nos conta que, com o tempo, a investigação seguiu o caminho de tantas outras. Perdeu prioridade e, no fim, foi encerrada sem respostas. O crime ficou no passado. Exato. Mas, como a fonte diz, o áudio permaneceu. E a forma como as pessoas lidaram com ele depois de tudo é o que fecha essa história de uma forma fascinante. A fonte descreve duas reações. Alguns nunca mais quiseram ouvir a gravação, como se quisessem selar aquela porta, mas outros... E a fonte usa a palavra curiosamente, né? Isso, curiosamente. Eles voltavam a ela de tempos em tempos. O que nos leva à pergunta inevitável. Por quê? Por que revisitar algo que provoca tanto desconforto? Exato. E a resposta que a fonte sugere é o que para mim eleva toda a história.
Eles não voltavam para buscar respostas para o crime. Essa esperança já tinha morrido. Não era mais sobre o caso. Não era. Eles voltavam como se tentassem entender o próprio desconforto que a gravação provocava. Era uma jornada para dentro, não para fora. Essa motivação é profundamente humana. É uma tentativa de dominar um sentimento de impotência. Quando a gente se depara com o inexplicável, isso gera o que chamamos de dissonância cognitiva. Que seria? É aquela sensação incômoda quando duas ideias entram em conflito na sua cabeça. Neste caso, a ideia "eu sou um profissional lógico e treinado" contra "eu não consigo explicar racionalmente o que estou sentindo ao ouvir isso". É um curto-circuito mental. Voltar à gravação é uma tentativa de resolver esse conflito, de confrontar a fonte do mal-estar para tentar normalizá-la, ou pelo menos decifrar a própria reação a ela. Então, no fim das contas, a busca deixa de ser sobre o crime e passa a ser sobre a natureza da própria percepção. Perfeitamente. O mistério final não estava na gravação, estava no espelho que a gravação se tornou para a mente dos investigadores. Eles continuavam ouvindo para tentar entender o próprio reflexo. É nesse ponto que a função do objeto muda completamente. A conclusão do texto é perfeita nesse sentido. A gravação deixou de ser um arquivo para se tornar um registro de algo que não foi compreendido. Sua utilidade não era mais investigativa, mas simbólica. Tornou-se um monumento auditivo de uma pergunta sem resposta. E talvez seja por isso que a história funciona tão bem, mesmo sem nos dar nenhum detalhe do crime. A fonte reforça essa ideia no final. A narrativa não entrega respostas, ela deixa uma sensação. Exato. E é por isso que ela é eficaz, por isso ela fica com a gente. Porque a sensação de um mistério em aberto é muitas vezes mais poderosa do que a certeza de uma solução. Sem dúvida. É a essência de muitas das grandes narrativas de mistério que nos cativam. O poder não está na revelação do culpado, mas na tensão da pergunta, na persistência da dúvida. Este pequeno texto captura isso de forma magistral, usando um simples arquivo de áudio como um catalisador para uma exploração muito mais profunda da nossa relação com o desconhecido. Vou citar as linhas finais do texto, porque elas fecham perfeitamente o ciclo da nossa análise. Histórias reais nem sempre terminam quando a gravação acaba. E algumas continuam ecoando, justamente porque nunca foram totalmente explicadas. Isso me deixa com uma reflexão final. O texto fala sobre como a mente preenche as lacunas num áudio ambíguo. Isso levanta uma questão muito pertinente para os dias de hoje. Certo. A gente vive numa era de vigilância constante, né? Câmeras, microfones, sensores por toda parte registrando tudo. A gente imagina que mais dados significam mais clareza. Mas será que com esse volume imenso de informação, a quantidade de dados inconclusivos que a gente acumula também não está crescendo exponencialmente? É uma boa pergunta. E ao fazer isso, será que a gente não está, sem querer, criando mais desses fantasmas digitais? Registros que não explicam nada, mas que nos assombram com as milhares de perguntas que levantam? Algumas histórias continuam mesmo depois do fim. Siga o Shadowcast e acompanhe novos episódios todos os dias.